Opa, boa noite pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês aí, pessoal do segundo Mecatrônica, do segundo Automação? Vamos para mais uma experiência. E para quem está assistindo essa aula no futuro, nós estamos em outubro, na quarentena onde o arroz está caro. E por falar em arroz, eu lembrei daquela história da mulher que foi na delegacia fazer um boletim de ocorrência, né? E falou pro delegado: meu marido saiu de casa 2 dias para comprar arroz e ainda não voltou. O que que eu faço? Aí o delegado falou assim pra ela: ah, faz macarrão. Ah, que piada legal para começar a nossa aula, hein? Espero que você tenha dado risada aí, ô Thalita, Raíssa, espero que você tenha dado risada. Olha, na nossa experiência de hoje, nós vamos fazer a segunda parte do comparador de tensão. Experiência número, eu não coloquei o número aqui porque mecatrônica e automação estão defasados, né? Então você coloca aí. Agora, para automação, com certeza é número 9, né? Para mecatrônica, depois a gente vê o número da experiência. Nessa segunda parte, é uma experiência parecida com a da aula passada. Agora, olha o que vai acontecer no nosso circuito hoje, ó. Deixa eu aproximar aqui para você ver. Olha só, tá com luz no LDR, eu vou cobrir o LDR para escurecer, tá aqui. Certo? Olha, então tem um LED verde ou amarelo, se você tiver aí, tá bom? Quando escurecer sobre o LDR, tem um LED pisca e mais um outro LED vermelho aí que vão acender. Beleza? Então assim vai funcionar o nosso circuito agora. Veja. Fica melhor para você ver aqui. Tá aí. Assim que vai funcionar o nosso circuito, tá bom? E nós vamos aproveitar essa segunda parte aí do comparador para ir fixando alguns conceitos importantes da nossa eletrônica, né? Que é o seguinte, olha só. Tensão de referência. Lembra que na aula passada, na experiência anterior, nós colocamos um 67805 aqui, que dava os 5 volts da tensão de referência para ser comparada com a tensão de entrada, que é a tensão do LDR, certo? Ah, mas tem várias formas de você colocar a tensão de referência aqui. E essa forma que nós vamos fazer hoje, olha só. Tem 3 diodos, diodo comum aqui, tá? Diodo retificador. São 3 diodos em série. Aí você pode estar pensando, por que 3 diodos em série? Né? Pensou isso aí, Ricardo? Por que 3 diodos em série? Olha só, vamos retomar aqueles conceitos lá que vocês estudaram com o professor Márcio Alexandre lá no primeiro módulo, né, o pessoal de automação, que é o seguinte, quando cada diodo está conduzindo, quanto que é a tensão dele? Lembra disso? Lembra, Anderson? Lembra, Guilherme? Quanto que é a tensão em cada diodo quando ele está conduzindo? Isso, 0,7. Né? Então, como eu tenho 3 diodos em série aqui, desse ponto aqui do terra até aqui, que é a tensão de referência, vai ter 0,7, 1,4, 2,1, certo? Então a tensão de referência aqui vai ser 2,1 volts. Né? Então isso eu posso variar. E eu quis fazer essa com diodo para você ver, né? Que você pode variar facilmente isso daqui, ó, aumentando a quantidade de diodos ou diminuindo a quantidade de diodos, né? Para dar a tensão de referência que você quer, certo? Então, essa tensão de referência vai ser 2,1. Vamos ver. Depois você vai medir com o multímetro, né? Colocar aqui no terra e no pino 2, que é a tensão de referência, ó, certo? E vai medir a tensão. Vamos ver se vai dar isso mesmo. Aí depois aqui na entrada, hoje é um resistor de 47K e o LDR, certo? E aí, quando tiver com luz no LDR, então com luz, o LDR está no claro, certo? Com claro. A tensão de entrada aqui vai ser baixa, né? Porque está com luz no LDR, deve ser menor que 2,1, né? E aí, a tensão aqui no pino 6 vai ser nível baixo, certo? Nível baixo não acende esse LED aqui, tá? Vamos tomar como referência o LED 2. Não acende o LED 2, certo? Então LED 2 com luz no LDR, LED 2 apagado, certo? Mas aí você viu que tem um LED a mais lá no circuito, que é aquele LED verde, né? Que é o seguinte, se eu ligar esse resistor aqui no positivo e o negativo do LED verde aqui no pino 6, aqui vai ter 9 volts e aqui tem tensão baixa. Né? Então, vai descer uma corrente aqui assim, ó, e acende esse LED aqui. Então, observe que o LED 2 está apagado, mas você viu lá no meu circuito, né, que era um LED amarelo, que eu não tinha LED verde aqui, coloquei amarelo. O
a corrente está passando aqui, ó, certo? A corrente desce aqui e acende o LED 1. O LED 1 está aceso, então. Certo? O LED 1 está aceso. Beleza. Aí, quando você escurece... Ah, e tem mais, né? Eu coloquei um LED pisca aqui só para dar um charme no circuito, né? Que é tipo para você monitorar alguma situação. Você coloca um sensor aqui para monitorar. E quando o LED estiver piscando, então, pode ser uma situação de perigo, né? E aí, o LED 2 fica aceso, tem um LED pisca aqui, certo? O LED vai ficar piscando. Tá aí o nosso LED pisca, beleza. Quando escureceu, então, aumentou a tensão, né? Escuro no LDR, hein? Escureceu no LDR, aumentou a tensão V, ficou maior que a tensão de referência, vai para nível 1, certo? Agora em nível 1, tá? Então com o LDR no escuro, ó, LDR no escuro, aumentou a tensão de entrada, ficou maior que a tensão de referência, tensão de saída aqui vai para nível alto, certo? Nível alto, polariza esses dois LEDs aqui, né? Polariza esses dois LEDs, LED 2 agora, acende, opa, LED 2, deixa eu ver que cor aqui, LED 2, acende. Como essa tensão aqui vai para nível alto, e aqui também está em nível alto, certo? Elas ficam praticamente iguais, não vai ter diferença de potencial daqui para cá, o LED 1 apaga. LED 1 apaga. Certo? E aí então, dito isto, você vai medir nessas situações. Quando o LDR estiver no claro, certo? Você vai medir tensão de referência. Lembra da aula passada, que é a tensão de referência? Uma ponta de prova do multímetro no terra, a outra no pino 2. Tensão de referência. Tensão de entrada, onde a tensão de entrada é do terra até o pino 3, que é a tensão no LDR. Tá? E a tensão de saída? A tensão de saída é aqui, né? A tensão de saída é aqui, no pino 6 do 741. Tudo bem? Aí quando você cobrir o LDR, então escurecer, você mede tudo de novo, né, para comprovar a nossa teoria aí do nosso circuito comparador. Tudo bem? Então, veja que, voltando aqui ao circuito, né? Deixa eu falar o que pode acontecer talvez no seu circuito aí quando você montar. Tá aí. Então quando você montar, observe que os dois LEDs aqui estão em série. Né? E quando eu cubro aqui então, né, o LED de baixo vai ficar piscando, certo? Agora, dependendo do tipo de LED pisca que você tem, os dois aqui às vezes pode ficar piscando, né? Porque quando estão em série, esse meu LED pisca aqui, como ele não desliga totalmente, passa uma pequena corrente, o LED 2 continua aceso ainda, tá vendo? Agora, se você tem um LED pisca de outra qualidade, de outro tipo, né? Pode ser que quando ele abre, ele corte totalmente a corrente e apaga os dois, né? E depois, quando ele acender, acende os dois também. Bom, então não se assuste se acontecer isso aí no seu circuito, é normal. Beleza? E olha então que interessante no circuito comparador, que tem um monte de aplicações, né? Porque como eu disse na aula passada, você pode colocar sensor de temperatura aqui, outros tipos de sensor, né? Sensor magnético e tal, para fazer a comparação. E você pode mudar então os níveis, né? Observe que se eu troco esse resistor de 47K aqui por um outro valor, também muda a sensibilidade do LDR, né? Certo? Então, quanto maior a tensão desse resistor aqui, tá bom? Você vai aumentando a sensibilidade do circuito, né? Então você pode variar e pode mudar a tensão de referência aqui também. Beleza? Então tá aí a nossa segunda parte do comparador de tensão. Você vai montar o seu circuito aí, claro, como sempre, e fazer as medições, fazer o seu vídeo e depois postar lá. Beleza? Se tiver dúvidas, no nosso encontro ao vivo, a gente conversa e você tira as dúvidas, tá bom? Até já, pessoal!